Você vai alimentar um receptor sem haver a necessidade de fazer a suplementação da testosterona, entendeu? Sem fazer a modulação, onde que nós temos outras vias metabólicas para melhorar esse receptor hormonal, sem ser suplementar a testosterona. Entendeu? Temos outras vias metabólicas. A gente tem receptor através da nutrição que você pode melhorar consideravelmente com exercício físico, onde você vai melhorar a testosterona, Já tá vai gravando liberar. isso? Salve, salve, meus amigos! Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração. E hoje estamos recebendo aqui Cíntia Sapucaia, enfermeira, nutricionista. Cíntia, muito bem-vinda. Fale um pouco de você, Cíntia. Quem é a Cíntia Sapucaia? Quem é a Cíntia Sapucaia? Primeiramente, obrigada, né, pelo convite. É sempre muito bom eu, como nutricionista, falar um pouquinho, né, da importância da nutrição na saúde, né, na importância da nutrição dos alimentos nas doenças cardiometabólicas, cardiovascular, hoje muito bem falado. Bom, a Cíntia começou, né, a sua profissão primeiramente como enfermeira. Atuei 10 anos, né, na enfermagem cardiológica, né, no hospital, um dos primeiros hospitais cardiológicos de Belém, que foi o Socó. E aí eu atuei 10 anos. Daí, de 10 anos, eu resolvi mudar a minha profissão. Queria uma profissão onde eu pudesse ajudar muito mais de perto os pacientes. E aí fui para onde eu vou? O que é que eu vou fazer, né? E acabei de fazer nutrição. Comecei do zero, novamente, a nutrição. E daí eu fui me especializar em nutrição clínica, né? Essa nutrição clínica tinha uma parte cardiovascular que eu gostava muito, uma matéria. Acabei indo para São Paulo, né? Fazer HCO, sírio-libanês. E permaneci ali atuando, né? E quando eu voltei, eu tive que, de fato, começar a nutrição do consultório. Mas aí eu não tinha emprego, né? Eu tinha largado a enfermagem, assim, largado mesmo. Eu digo, e agora? Eu vou começar do zero. Para onde eu vou? E aí comecei a bater na porta, né, das clínicas, né? Eu digo, bom, eu vou começar pela clínica cardiovascular, né? Vou nos cardiologistas, que eu já conhecia alguns, né? E assim fui. E aí entrei numa clínica no Centro Cardio, e ali tinham bastante cardiologistas. Eu acho que no mínimo ali tinham uns 20 cardiologistas. E aí fui bater na porta, né? Olha, agora eu voltei, mas não como enfermeira, e sim como nutricionista, e estou aqui para ajudar a vocês a melhorar a qualidade de vida dos pacientes de vocês. Só que aí, naquela época, 10 anos atrás, novamente, né? Sábado passado eu fiz 10 anos de nutricionista, né? Atuando no consultório. Ainda não tinha uma visão tão delicada quanto a nutrição ali acompanhada ao cardiologista. Então, poucos realmente me deram a mão assim, não, Cíntia, eu quero que tu cuide dos meus pacientes. E ali naquele momento eu me deparei que não havia uma preocupação minuciosa assim, dos alimentos interagindo com os fármacos do cardiologista, né? Com antihipertensivo, com anticoagulante, com os antiglicantes. E eu falei, gente, como é que eu vou mostrar isso para eles, né? De uma forma simplória em que eles aceitem isso, né? Então, ali exatamente só 3 cardiologistas realmente me abraçaram, me acolheram quanto profissional nutricionista. E aí eu vi o quanto que poderia haver ali uma prevenção naqueles pacientes que estavam correndo risco cardiovascular através de exames de laboratório, né? E aí ali eu me deparei muito com a homocisteína, que lá em São Paulo nós temos ela como prática diária, ali ela faz parte, né? O exame de laboratório de homocisteína, ela é como um hemograma na vida de um profissional ali que se pede, né, naturalmente. E aí eu deparava que vinha muito homocisteína que eu pedia alterada. E eu dizia assim, doutor, olha, essa homocisteína está levando para um risco cardiovascular. E muitos diziam assim, Cíntia, não tem relevância, não tem estudo. E eu ficava assim, nossa, como não tem estudo, né? E aquilo me incomodou bastante. Eu falei, bom, eu vou mostrar na cardiologia que eu vim para fazer meu nome na cardiologia. Eu voltei na cardiologia, porque assim, doutor, a cardiologia, a enfermagem cardiológica, ela me ensinou muito
Muito. Hoje, a base do que eu sou na nutrição foi a enfermagem cardiológica que me ensinou. Hoje, se eu falo com precisão sobre a homocisteína, sobre fibrinogênio, sobre PCR ultrassensível, foi a cardiologia que me ensinou. Foi dentro de um UTI. Foi dentro dessa experiência que você teve no passado, na cardiologia, né, como enfermeira. Aí na época você vivia com plantões, você trabalhava em UTI, trabalhava em UTI. Trabalhava em Ou UTI. seja, convivia com esses pacientes de mais alto risco, pacientes graves, né, muitos que ou eventualmente iam para um cateterismo cardíaco e uma angioplastia, ou eventualmente até uma cirurgia cardíaca, né? Sim. E obviamente esses pacientes, né, Cíntia, muitas vezes eles precisam mudar de estilo de vida e a mudança do estilo de vida ela envolve também a mudança na questão da dieta, né? Uma maior atenção nesse sentido. E é até interessante você ter tocado no assunto do cardiologista em si, né? A gente se depara no consultório com o paciente, com essa demanda do paciente. Doutor, o que que eu posso comer? O que que eu não posso comer? E, via de regra, o cardiologista ele não tem esse conhecimento mais aprofundado, efetivamente, dessa parte nutricional. Ele dá recomendações gerais, na maioria das vezes, né, para aquele indivíduo, né, e fica muito... Olha, tem que reduzir o sal, tem que reduzir isso, tem que parar de comer fritura, mas fica muito solto, né? Então, de fato, essa complementação com uma avaliação nutricional e direcionada com um olhar de alguém que conhece pacientes da área cardiológica, eu acho que é bastante interessante. Como é hoje, você está num projeto novo, né, do seu próprio espaço de trabalho hoje em dia. Hoje, quando você recebe uma demanda de um paciente, vamos começar aqui com um paciente que ainda não teve nenhum evento cardiovascular, né? De que forma a gente pode orientar esse indivíduo, né? Ele já é um hipertenso, vamos deixar a diabetes de lado agora, mas já é um hipertenso e está com sobrepeso ou até uma obesidade, que a gente vê que isso vem aumentando muito nos últimos tempos, né? A incidência de obesidade, sobrepeso e obesidade no brasileiro subiu muito nos últimos anos e existe uma tendência ainda de elevação ao longo dessa década agora, né? Como é que a gente pode abordar esse indivíduo para que ele realmente siga o que vai ser orientado? Porque toda mudança brusca, né, Cíntia, causa um impacto ali, muitas vezes. Primeiro que comer saudável é caro. Existe essa questão, né? Sempre é mais difícil, porque você tem que selecionar melhor os alimentos. Aí o alimento orgânico é mais caro do que o alimento que vem com agrotóxico, aquela coisa toda. Como é que a gente pode trabalhar isso aí? Fala do teu projeto e como é que a gente pode trabalhar esse paciente. Bom, o meu projeto, né, eu comecei com a clínica, né, era uma coisa que eu idealizava, ter uma equipe multidisciplinar, porque para mim isso é muito importante, isso é fundamental na vida do paciente, né, então isso eu trouxe uma coisa que eu já fazia em São Paulo, né, numa equipe, e já trabalhei aqui em Belém também em algumas equipes, né, e eu queria isso, muito isso, porque a nutrição, ela não vive sem um médico, e o médico não vive sem a nutrição. Isso hoje é fato, né? Então, bom, eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus pacientes. Então, eu idealizei a clínica, né, que é a Clínica Funcional Integrativa, onde também eu fui fazer uma especialização em nutrição funcional e depois eu fui fazer uma pós em nutrição funcional e integrativa, né? Para trabalhar integrando o meu paciente e tendo um olhar mais delicado a ele, como trabalhar ele como um todo. E assim aconteceu a clínica, né? Hoje temos o cardiologista lá, né? Temos a endócrino e a endocrinologista e tem eu como nutricionista logo eu pretendo ter uma psicóloga dentro da clínica, que é muito importante nesse contexto de você querer ajudar o paciente a mudar o hábito dele, né? Porque eu falo sempre, a gente traz um hábito inconsciente pela nossa prática diária, né? Nós corremos o dia todo. E muitas das vezes nós pegamos o que é prático e o que é rápido para comer, sem ter a preocupação e a consciência do que é de fato se alimentar. Quando a gente pega esse paciente que ele vai lá já com uma patologia pré-estabelecida ali, né, uma hipertensão, e aí a gente tenta conscientizar, eu tento conscientizar ele de que o quanto vai trazer de benefício para o metabolismo dele, vai melhorar, né, aquela hipertensão, vai ficar ali estabilizada, porque muitas das vezes eles acham que só o fármaco, né, o antihipertensivo vai resolver a vida dele.
né? Mas eu até brinco, né? Uma andorinha só não faz verão. Você tem que começar a praticar essa mudança de estilo de vida. Introduzir, obviamente, uma atividade física, sendo direcionado pelo cardiologista, porque só o cardiologista pode dizer, né, se ele está apto a fazer ou não exercício físico, atividade física. E aí sim, introduzir por base, né? Quando a gente fala em alimentação, as pessoas têm isso, assim, mas alimentação é caro. Simples, né? Vamos comer comida de verdade, mas você precisa ter consciência da qualidade e da quantidade, que isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu como tudo saudável. Legal, mas quanto que eu como de tudo saudável? Né? Então, começa com comida de verdade, vai para o básico, para o arroz, para o feijão. Cuidado com o que você vai colocar no feijão. Né? Hoje nós temos ali dentro, né, usando nitrito, nitratos dentro do feijão, que isso vai ter tira o benefício do feijão, porque aquele feijão acaba sendo oxidado, né, por uma substância que não há necessidade. Troque um charque que está aí dentro por legumes. O legumes é tão barato. E as pessoas, Rodrigo, não têm o hábito mais de querer ir a uma feira, né, de comprar o que é tudo mais simples, verduras, legumes, frutas. É o que está no contexto, beber água. São as coisas simples que nós temos no dia a dia. Não tem nada elaborado, né? Os alimentos orgânicos são caros. Sim, os alimentos orgânicos, eles não passaram por um processo, né, ali de como é que eu falo? Um processo de... Como se fosse uma industrialização. Sim, é isso. Eles não passaram por um processo, né, de industrialização. Mas, assim, tem outros alimentos que você higieniza, põe para cozinhar, e está tudo bem. Mas as pessoas hoje, pela vida corrida que tem. Mas hoje eu já vejo também por um outro olhar, né? Hoje as pessoas têm, eu fico muito feliz, porque as pessoas hoje elas já têm uma grande consciência do quanto é importante a alimentação na sua recuperação, quando ela se depara com o início ali de uma doença, de uma patologia pré-estabelecida. Eu hoje já vejo muito isso. Mas aí está o grande ponto, eu acho, né? As pessoas esperam acontecer alguma coisa para aí tomar uma atitude. Aí, Sim. né? Ou seja, às vezes um princípio de alguma doença, o indivíduo tem uma dor, aí começa a ficar preocupado, poxa, será que é do coração? Será que não é? Aí começa a correr atrás de se cuidar, né? E nem sempre, na verdade, mas às vezes serve de gatilho para ele começar a se cuidar. E na verdade a gente deveria ter esse tipo de comportamento, né? Previamente, não é isso? A gente trabalha com check-up, né? No dia a dia, e o que a gente percebe muitas vezes é isso. Nada, não sinto nada, não tenho queixa, tudo bem. Aí vai para os exames estão aquela bagunça. Aí você orienta e tal, chama atenção. Aí quando é no outro ano, volta pro check-up, tá tudo igual, mudou nada, né? E é interessante porque não, continua sem sintomas, não teve nenhum evento, não mudou o estilo de vida, continua igual. Trabalhando feito louco, estressado, né? Não dormindo Isso, bem. não dorme bem, então faz parte de tudo isso. Há quem diga, existem cardiologistas, inclusive professores catedráticos, que dizem que deveria fazer parte, inclusive, do receituário nosso do receituário médico, de uma forma geral, prescrição de atividade física, prescrição de dieta. É óbvio que foge um pouco a nossa área de atuação, mas que fizesse ali pelo menos uma observação, né? Olha, precisa praticar atividade física, precisa ter uma dieta balanceada, procure um especialista, procure um educador físico, nutricionista para ter essa orientação mais personalizada, que é aquilo que você estava falando em relação a esse cuidado mais integral do paciente, né? Então, ter eu queria até que você falasse mais sobre isso, mas pelo meu entendimento seria ter uma avaliação mais global desse indivíduo, entender ele como pessoa, né? Para poder direcionar. Eu não gosto muito do termo personalizar, mas individualizar aquele tratamento. Fala um pouquinho mais sobre isso, qual a importância disso que você enxerga. Isso é muito importante quando a gente fala em individualizar, porque cada um é de um jeito, né? Não, cada um tem um dia diferente do outro. Tem uns que viram um plantão,
né? Eu tenho muito paciente médico que vira um plantão, aonde não consegue, muitas das vezes, fazer uma atividade física, porque já sai de lá muito cansado. Como é que você, num receituário, prescreve assim, olha, exercício físico? Basicamente, esse profissional ele vai fazer o quê? No sábado e no domingo. Aí no sábado e domingo ele vai fazer o quê? Cuidar da sua família. E aí a gente fica ali olhando, né, naquele olhar individualizado. E agora, onde eu vou ajudar esse paciente a ter uma estratégia junto com ele, né? Porque quando o paciente chega conosco, a gente tem que segurar na mão dele, para ele se sentir acolhido e confiar no que nós estamos ali passando para ele de fato. Mas, poxa, olha, a Cíntia falou, é verdade, isso tem sentido metabolicamente e eu vou melhorar. E muitas das vezes eu falo, bora testar, nem que seja um dia da semana, um sábado. Começa com uma caminhada que o teu médico passou, que você tem conhecimento disso. E aí, quando ele sente confiança no profissional, ele vai fazer. Ele se sente melhor, mas às vezes a vida dele, né, tá tão preocupado em prover a sua família que ele acaba esquecendo um pouco dele. E aí, para a gente entrar nessa individualidade, onde ele já vem ao longo de muitos anos, é um tanto quanto mais difícil, né? Mas a gente, quanto profissional, tem, eu digo sempre assim, por obrigação, segurar na mão de qualquer paciente para que ele tente mudar e ir mudando aos poucos. Quando ele chega comigo e diz, Cíntia, é verdade, um dia que eu fiz, eu dormi melhor, eu atendi melhor, sabe? Eu produzir melhor. Então, assim, essa prática nossa global ali de estar quanto profissional juntos e estimular e segurar na mão do nosso paciente para que ele realmente, de fato, tente fazer aquilo e nós conseguimos nos sentir, né? Eu estou no caminho certo. Foi, né? Deus nos deu essa profissão para que a gente, de fato, exerça ela com maestria. Né? E dizer assim, eu consegui melhorar aquele cara, consegui melhorar aquela paciente, consegui melhorar a minha colega, consegui melhorar a nossa família. Aí dentro do contexto, né? Porque quando a gente fala em globalizar, tem a nossa família. Que muitas das vezes a gente na área, né, acolhemos, né, outros e às vezes deixamos de acolher o nosso. Né? Então, isso também está dentro da nossa casa, né? E ele de estimular a nossa família, né? A ir para a atividade física, a mudar a alimentação, a mostrar o quanto é importante. Então, fácil não é para a gente, quanto profissional da área de saúde, mas nós temos que nos esforçar cada vez mais e mostrar para eles o quanto que é importante ele sair um pouco daquela zona de conforto que ele criou para ele e mostrar para ele que ele precisa ter qualidade. Porque imagina nós, doutor, que passamos o dia todo dentro do consultório. Se nós não cuidarmos da nossa alimentação, do nosso sono, do exercício físico, da nossa mente, da nossa paciência para escutar o outro, porque muitas das vezes o paciente ele vem se alimentar da nossa conversa. Não só dos nossos nutrientes que vamos passar, não só do fármaco que vocês vão passar. Então, quando se fala em integrar, globalizar, a gente está falando de acolher. Escutar o paciente, né? Escutar, né? Muitas vezes eles têm outras angústias, outras queixas que, assim, não necessariamente estão diretamente relacionadas à sua especialidade, por exemplo, mas que na hora que você escuta aquela queixa, você consegue muitas vezes fazer um link e dar um direcionamento mais adequado àquele indivíduo, que às vezes, vou dar um exemplo recente, um paciente nosso, queixa de dor torácica, né? Óbvio, uma queixa uma das mais comuns. Cardiologia, a gente até brinca, né? Que é muito fácil, entre aspas, né? Queixa é dor no peito, falta de ar e palpitação. Foge muito disso. Ou então desmaiou, né? Mas essas três são as mais comuns. E a dor torácica é uma das principais, né? Então a preocupação maior sempre é se o coração tá legal ou não tá legal, correto? E uma vez descartado o problema cardíaco, se você não der o devido atenção, muitas vezes você deixa passar outras coisas despercebidas, né? Então, às vezes você faz um diagnóstico de uma doença de coluna, né, de uma hérnia de disco, comprimindo nervos, causando dor torácica. Você faz diagnóstico de uma crise de ansiedade. O indivíduo ali não está legal mentalmente. Então, a saúde como um todo, ela também faz parte, engloba, né, a saúde mental, né, a parte nutricional, a higiene do sono, dormir bem, né?
E a parte, obviamente, metabólica e biológica do indivíduo que tem que estar legal. Mas eu queria pegar o gancho dos plantões que você falou, né? Então, não só os médicos, mas a área de saúde como um todo, né? E existem outros trabalhadores também que fazem plantão, né? A gente vê, por exemplo, se faltar energia na sua casa, você vai ligar para a concessionária de energia e eles vão destacar alguém para vir tentar arrumar o poste perto da sua casa ou o transformador que tem estourado. Então, essa equipe também está de plantão, apesar de não ser da área de saúde. Esse pessoal também não dorme legal, né? Porque essas ocorrências elas são bem mais frequentes do que a gente imagina e eles têm que estar a postos para atender, né, aqueles indivíduos, os bombeiros mesmo, né, que podem ser acionados, policiais, enfim, existe uma série de profissões que trocam o dia pela noite, né, que tem essas escalas de plantão para atender ao público de uma forma geral. Nesses casos desses indivíduos, muitas vezes eles vão estar no plantão, vamos pedir uma pizza, pede a coisa que é mais fácil, né? E prática. E prática, né? Que vai o entregador lá levar, que ele não vai ter que se... De que forma a gente consegue mexer nisso, né? E quais as consequências maléficas que esse tipo de atividade leva, né? Então, primeiro, quais as consequências maléficas e, na sequência, de que forma a gente pode tentar abrandar isso de forma alimentar, na parte da nutrição? Como é que a gente poderia melhorar a situação dessa população? Isso daí é uma coisa prática, né? Eu atendo pacientes assim que são também, né, bombeiros, são pessoas que trabalham na construção civil na madrugada, porque muitas das vezes tem que ser na madrugada. E aí eles vêm, né, às vezes já com uma patologia ali instalada, né, com prevenção, conscientizá-lo. Uma vez que faça, tá tudo ok. A segunda vez, tá tudo ok. Só que isso diariamente vai trazer malefício cardiovascular, porque aquilo é uma gordura. E as pessoas elas não têm a prática de pedir uma pizza de folhas, né, de verduras. Elas vão pegar uma pizza com o quê? Calabresa, né? Então, assim, e aquilo vai ter, aquilo ali é uma gordura saturada. Gradativamente, aquilo vai trazer danos vasculares, isso aí é inevitável. Como que poderíamos ajudar essa população? Conscientizando. Né? Olha, um dia não deu porque a vida está corrida, tudo bem, porque aquilo vai te alimentar ou ela vai só tirar matar a fome, né? Então a gente pensa assim, eu como ou eu me alimento? Porque aquilo é uma comida. Mas qual o valor nutricional daquela comida? É só um carboidrato. E um carboidrato ali que não vai te trazer tanto benefício. Só claro, vai gerar um pouco de energia, vai para aquilo ali. Mas conscientizar. Que a gente tem algo mais prático para levar ali, né? Você pode levar o seu jantar, se você se programar, levar a comida de verdade, que também vai te gerar energia. Mas isso vem do quê? Da prática diária. Né? Dá para me levar uma fruta que é prática? Dá para levar. Mas uma pessoa que trabalha com a mente, ela tem um gasto 3 vezes maior, segundo os estudos, do que fazer um exercício físico. Então, ele requer uma quantidade nutricional de alimentação muito maior. E ele tem uma taxa metabólica onde vai, né, traçar a individualidade dele e alimentar. E aí, muitas das vezes, ele não tem consciência, ele vai comendo, e obviamente que no futuro próximo ele vai ter danos vasculares. Né? Então, a gente tenta conscientizar esse paciente. Chega muito no consultório paciente que trabalha à noite. E aí tem outra, como, né, tu bem falaste há pouco, troca-se, né, ali o sono, não dorme, ele vai trocar para tentar dormir no dia. E às vezes ele não consegue dormir durante o dia porque ele vai emendar um outro local de trabalho. E aí, cadê esse cortisol? Porque aí você só vai aumentando o cortisol, fazendo estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo ele vai ter um impacto muito grande a nível mitocondrial. E isso vai acontecer gradativamente. E uma hora esse impacto vai estar pré-estabelecido. E também, né, nesse cenário, a gente percebe, a gente vê muito, até comentários, né? Excesso de uso de cafeína, excesso de uso de energéticos para se manter acordado. De que forma isso aí pode impactar na saúde cardiovascular como um todo? Bastante. A cafeína, ela vai trazer um impacto mais lá na frente do que? Da ansiedade.
Vai ter. E essa pessoa ela vai ficar refém dessa cafeína. E aí vem os energéticos. Eu tenho pego muito, porque as pessoas, o energético, dependendo do energético, tem uma grama de taurina muito grande. Muito grande. E isso não vai trazer só a nível de impacto cardiovascular, como a nível de impacto renal também. E aí as pessoas estão tomando energético feito água em vez de beber água. E isso vai trazer impacto muito grande, como tem trazido. Eu tenho um paciente jovem, né, de 35 anos, jovem, com uma lesão renal muito grande, uma lesão cardiovascular muito grande por conta de excesso de energético. Para virar à noite, entendeu? E assim vai. Cíntia, mas o benefício do café foi comprovado como ele é maravilhoso. Mas nem tudo é para todo mundo. Imagina só uma pessoa que, né, um profissional desse, que já tem uma ansiedade predisposta nele, geneticamente ou não, por danos, né, diário, ele vai introduzir a cafeína em quanta quantidade ali. E aí tem outro dano, né? Porque ninguém quer tomar o café sem açúcar. Ele vai tomar o café com açúcar. E quantos cafezinhos com açúcar ele vai tomar ao longo do dia? Fraciona isso aí ao longo do dia. É muito açúcar. Aí tem a importância do açúcar ali, né? Dentro do contexto metabólico, o que ela vai causar de malefício. E aí tem o café no outro contraposto. Então, a gente tenta, né, falar isso, porque isso depende. Depende, é diferente. Se você chegou no seu plantão, eu cheguei no meu plantão, eu cheguei na minha clínica, eu vou tomar um cafezinho. E ali ele tá sem açúcar ou não, mas quantos eu vou tomar ao longo do dia? Isso vai fazer uma grande diferença. Agora tem plantões que é assim, né, doutor? Tu tira uma noite e descansa a outra. Tem gente que não, que às vezes cobre o plantão do colega, consequentemente. Às vezes tem mais de um vínculo, né? Então, por mais que ele faça 12 por 36 em um local, ele faz 12 por 36 em outro também, e às vezes toda noite tá trabalhando, porque é o corre do dia a dia, tá correndo atrás daquilo do sustento da família, dessa situação, e acaba sacrificando a sua vida. E aí também, colocando em contexto aqui a alimentação do paraense, né? Aqui no nosso estado. A gente tem uma nutrição muito à base de carboidrato, não é verdade? Sim. A nossa farinha aí, famosa, a gente não abre mão. Como é que fica isso? Como é que lidar com isso? De que forma a gente vai fazer esse paciente aceitar que ele vai ter que comer menos farinha ou até parar de comer a sua farinha que ele adora? Olha, assim, eu falo que o paraense ele tem a melhor culinária. O paraense ele tinha tudo para não adoecer. Porque assim, ó, Rodrigo, se você for ali no Ver o Peso, nós temos uma riqueza nutricional ali. Uma riqueza. Você tira a castanha do ouriço. Gente, que maravilha! Você está tirando selênio, né? Que é que a gente considera lá como uma pílula do bom humor, um selênio que é um protetor cardiovascular muito bom. E ali você tem verduras, legumes, tudo. Que você introduz a farinha, você vai fazer um equilíbrio alimentar, né? Mas o problema do paraense é que ele quer comer o açaí com a comida. Esse é o maior hábito, né? Então, assim, o açaí é uma fruta maravilhosa, né? Cheia de antioxidantes. O problema é que ele já é um carboidrato. Você coloca mais a farinha, que é um carboidrato, você coloca mais açúcar, E numa bomba calórica, né? uma bomba calórica, e aí eu tenho que comer uma colher de comida com uma colher de açaí, onde já está uma bomba calórica. Né? Eu penso, quanto nutricionista, que não precisamos aterrorizar, mas precisamos fracionar. Vamos diminuir, né? Claro que a farinha ela vai trazer um impacto grande, dependendo de como está aquele intestino que vai utilizar a farinha, ele vai trazer um dano. Se aquele paciente já tem ali uma hipermeabilidade intestinal, ele já tem uma predisposição a uma disbiose intestinal ali, obviamente ele não vai trazer tantos benefícios. Né? Então, isso também a gente precisa ter esse olhar onde as pessoas também não têm tanto esse olhar. Hoje falamos muito sobre intestino, né? O intestino nas doenças cardiovasculares, o intestino na doença mental, o intestino, né, ele todo como um eixo para outras doenças. Mas eu penso que você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter uma consciência, você precisa procurar um profissional para te orientar. Sempre que o paciente chega comigo, principalmente o idoso, quando ele vem, né, indicado do cardiologista, olha, doutora, tire tudo, menos meu açaí com farinha.
tá tudo certo. Mas bora fazer Dá um para pouquinho. fazer, né? De uma forma equilibrada, né? Dá. Agora, claro, tem médico que diz assim, quando chega lá com... Você já que mandou tu continuar o açaí do paciente? Eu falei, não, doutor, vai tirar do idoso uma alimentação pré-estabelecida de 30 anos. Ele vai voltar Não comigo, vai. ele não vai Ele não vai voltar. fazer, né? Não, ele não vai fazer, ele não vai voltar comigo, ele não vai me indicar para ninguém. E aí não é isso que eu quero. Aquela lá não presta não, tirou meu açaí, pô. Não vai. Então, justamente, então, bora conscientizar ele o que ele é, o açaí. Eu falo, ótimo, que legal, eu adoro também. Meus sábados eu não fico sem meu açaí. Né? Obviamente que eu não tomo com açúcar, mas eu não fico sem o meu açaí. Então, assim, eu converso com o paciente, oriento ele a importância, quanto é que ele é uma fruta benéfica, sim, ele tem uma importância muito grande na cardiovascular, ele é um antioxidante. Nós temos um cardiologista que estuda aí, né, o açaí, fala do benefício dele. E é isso, eu acho que a consciência e explicar para o paciente o quanto ele pode diminuir, fracionar. Eu digo sempre assim, bora fazer um pouquinho seu e um pouquinho meu e a gente fica bem, a gente se casa. Aí, doutora, legal, então bora, eu aceito, tá tudo certo. Eu até brinco com os pacientes, digo, olha, a vovó já dizia, tudo que é demais faz mal. Então, tudo é moderação, né? Tudo é Eu não moderação. costumo agir de forma radical e interromper, a não ser que já esteja numa situação muito extremada que a gente tenha que tomar essa decisão. E eu converso muito com os pacientes sobre isso, de dizer assim, olha, se você reduzir a quantidade, você vai poder continuar fazendo uso. O problema é que não é 200 ml, 250, é 1 litro. Aí 500 ml. E tem que fazer de manhã, no almoço e no jantar. ainda mais nesse período agora que estamos no período de safra, né? Da açaí que tá Que fica grosso. baixo o preço, melhora o gosto, fica mais grossinho. Pô, aí o pessoal faz a festa no açaí. Mas aí você tocou num outro ponto importante, é um outro gancho da nossa conversa aqui, Cíntia, que é essa questão da regulação intestinal contribuindo para a nossa saúde cardiovascular, para a nossa saúde de uma forma geral. Onde estamos hoje em dia em relação a isso? Como é que estão os estudos? Quais são as evidências? O que a gente tem? De que forma a gente pode regular esse intestino de uma forma não medicamentosa, de uma forma natural, para que a gente tenha, otimize justamente a aquisição dos nutrientes necessários, né, e evite justamente os processos inflamatórios, de oxidação, enfim. Como é que a gente trabalha isso hoje em dia? Como é que tu trabalhas isso? O intestino hoje, ele cresce, né? De uma proporção, assim, os estudos, né? Eu trabalho com essa questão que eu não falo nem modulação intestinal. Eu falo uma preocupação com a saúde intestinal. Eu me preocupo muito com a saúde intestinal. Por quê? Porque tudo acontece no intestino, basicamente, né? Tudo acontece no intestino. Mas aí, para esse intestino ele ter uma qualidade de vida dele, eu preciso conscientizar o meu paciente de quanto é importante a mastigação. Porque as pessoas comem saudável, mas elas não mastigam tão bem, isso vai trazer um impacto. E elas precisam ter consciência que a digestão começa ali na mastigação. Na mastigação. E às vezes ele não tem. Nossa, doutora, quando eu vou examinar, né, que eu vou ver língua do paciente, eu falo, nossa, você não mastiga. Ele, como que você sabe? Falei, tem traços. Você não mastiga, você engole. Engoliu, já foi. E aí? Isso não vai trazer só impacto para o intestino, vai trazer impacto na absorção dos nutrientes para os receptores. Assim como vai trazer impacto na formação do sistema imunoprotetor. O intestino está com a missão dele, né, com um imunoprotetor, ali onde ele forma o nosso sistema imunológico. Obviamente, ali dentro tem uma colonização de bactérias, de fungos, né, de parasitas que estão ali dentro. Então, eu preciso ter cuidado com o que eu vou ingerir para que esse intestino ele não sofra um impacto na saúde dele, para que ele trabalhe como ele tem que trabalhar devidamente, fazendo a absorção dos nutrientes, metabolizando eles e direcionando eles para suas funções metabólicas. Só que aí, né, sabiamente, você tocou numa alimentação. Né, onde vem farinha, onde nós temos, né, somos ricos em alimentos em Belém, que tem uma grande toxicidade, sim. Né? Culturalmente, nós temos alimentos tipicamente, né, da região onde trazem esse impacto, e os hábitos desses alimentos eles são muito presentes na nossa culinária.
muito, né? Qualquer festividade, vamos fazer uma maniçoba? Vamos fazer um frango no tucupi? Né? Tem esses impactos. Então, isso precisa ser muito bem manuseado, né, na hora de preparo, para que não traga tantos danos ali. Só isso não, nós temos o tabagismo, nós temos o álcool, né, que está relacionado ali fígado, que está relacionado ao intestino. Então, nós trazemos hábitos que trazem impacto, os energéticos, né? Então, olha, como é que está esse intestino? Os estudos eles crescem gradativamente quando se traz esses danos para a saúde intestinal, consequentemente, ela vai trazer um dano para os outros órgãos. Ali, né, na hora da metabolização da toxina, para onde ela vai, onde muitas das vezes nós temos paciente que chega e diz assim, olha, doutora, eu não evacuou 15 dias. Imagina aí, Rodrigo, a quantidade de toxicidade. Porque esse intestino, quanto que ele tem de células? Não só ele, como pâncreas, fígado, rim, coração, que está sofrendo esse impacto dessas toxinas a nível metabólico, né? E aí aquele intestino passando pelo processo de permeabilidade, né? Sofrendo o impacto, né? Aonde vão e dizem assim, olha, hoje você não pode mais usar leite, porque o leite inflama. Às vezes você causou uma intolerância através da hipermeabilidade, da disbiose que foi causada e suspende tudo. Ah, não usa mais o glúten porque ele inflama. Mas você é celíaco? Muitas das vezes não. Mas aí eu causei uma intolerância àquilo ali, onde hoje eu vou precisar tirar ele, melhoro aquela saúde intestinal e tá tudo bem. E é Volto. interessante isso, porque a gente tem visto cada vez mais essas intolerâncias surgirem, né? E tem um aspecto interessante, Cíntia, que eu já passei por essa situação, uma paciente intolerante à lactose e hipertensa. Todos os comprimidos praticamente têm lactose na composição. E simplesmente ela não tolerava tomar nenhum antihipertensivo. Até que nós encontramos um em cápsula que não continha na sua formulação lactose e ela pôde seguir o tratamento dela. Mas olha a dificuldade que foi a gente conseguir achar isso aí, né? Para que essa paciente pudesse ser tratada, né? Justamente, ela não nasceu dessa forma, ela não nasceu intolerante, essa intolerância foi adquirida ao longo da vida, com um período nos últimos 10 anos, mais ou menos, lembrando bem da história dela aqui, mas gerou uma situação que ela não conseguia nem tratar uma patologia de base pela dificuldade, né? E a lactose é bastante utilizada na composição dos comprimidos, E justamente porque aí a gente vê, né? Qual foi o olhar que teve para esse intestino? Será que se não entrasse com alimentos prebióticos, né? Porque tem uma outra questão. Eu me deparo muito hoje vendo, né, os profissionais prescrevendo prebiótico, né? Os probióticos, desculpa, os probióticos, né? Que são os lactobacilos. Mas eu primeiro melhoro aquele terreno, né? Que está provavelmente hipermeável, está disbiótico, né? Por supercrescimento bacteriano ou não, para eu depois, de fato, né? Introduzir ali, né? Porque se tivesse feito junto essa associação de uma melhora da saúde intestinal junto para melhorar e depois introduzir a cápsula, lá, será que ela não teria uma receptividade metabólica melhor? Né? E aí é que falo, hoje ainda se tem poucos profissionais com o conhecimento da importância da nutrição associado ao médico, né? Bom, se eu tivesse uma nutricionista que tem o conhecimento da melhora dessa saúde intestinal, porque ela não nasceu intolerante, ela adquiriu a intolerância, seria que não teríamos um resultado mais rápido nessa paciente? Porque é muito ruim a gente ver, né? Não está melhorando, o que está acontecendo? A dificuldade de encontrar um E fármaco. às vezes você vai associando e nada, a pressão não baixa e às vezes o problema nem está, não está ali, né? Não Está em está outro ali. lugar, talvez ele nem esteja absorvendo adequadamente aquele fármaco para que ele possa fazer o seu efeito Porque da forma justamente correta. como é que está aquele intestino para fazer essa Isso é absorção? bastante interessante. E aí também, puxando esse gancho da cardiologia, é, por anos e anos e anos, e tu passaste por isso com certeza, a gente tinha apenas uma opção de anticoagulante, né, que era a nossa varfarina.
né? E para algumas situações, ainda hoje, né, para um paciente que tem uma prótese valvar mecânica, pacientes que têm uma fibrilação atrial de origem valvar, a indicação ainda é a varfarina. E a gente sabe que uma série de alimentos interferem na forma como essa molécula vai agir, né? Sendo aumentando a sua potência, né? Sim. Ou diminuindo. E muitas vezes você precisa estar fazendo os exames do coagulograma para avaliar em qual é a faixa de tratamento que aquele indivíduo está, e muitas vezes você não consegue mantê-lo de forma regular dentro de uma faixa de tratamento e leva a uma série de riscos. Se ficar com uma potência aumentada, um risco de sangramento, É né? muito grande. E se ficar com uma potência diminuída, um risco de uma trombose da prótese, ou uma trombose, ou uma formação de coágulo dentro do coração e gerando muitas vezes um AVC, por exemplo. De que forma a gente pode trabalhar isso? Como é que tu costumas orientar? É a folha verde? Não é a folha verde? Como é que é isso? Então, eu tava recentemente, né, tem mais ou menos, eu acho que 1 ano, eu tava com uma paciente assim, chegou, né, e essa paciente, ela chegou bem dispineica, né, e aí ela tava realmente sobrepeso também, né, e aí ela veio, né, com um diagnóstico desse, né, bom, eu não posso, e aí é que tá, é o que eu falo sempre, a nutrição, ela precisa estar acompanhada ali, por quê? Essa interação, muitas das vezes o médico, né, vocês sempre prescrevem um fármaco, e esse fármaco, eu posso usar ele junto com qual alimento? Por causa da interação. Existe a interação onde eu posso potencializar o fármaco ou eu diminuir a ação do fármaco que vai trazer malefícios metabólicos. De ambas as formas. Se eu potencializo, eu vou trazer malefício. Se eu diminuo, eu vou trazer malefício. Então, isso precisa ter um olhar mais delicado, mais carinhoso com o nosso paciente. E aí, quando entra num paciente desse, realmente tem que ter um olhar muito minucioso. Porque os verdes ali para eu introduzir, já que ele precisa de magnésio para ajudar esse coração, que está ali nos verdes, mas eu tenho uma concentração de vitamina K maior ali dentro, né? E aí, que forma que eu vou? E eu vou dizer para ele que ele precisa refogar, ele precisa cozinhar, ele precisa diminuir a quantidade daquele valor nutricional que vai trazer uma interação. Então, eu estou sempre muito próximo desses meus pacientes, né? E todos os meus pacientes, eles têm meu acesso, porque eu sempre estou ali, tá tudo bem? Como é que foi? Tá tendo alguma reação? Né? Sentiu alguma coisa? Porque precisa estar ali. Então, eles estão ali já fragilizados com aquilo. E uma alimentação hiper mega complicada, porque tu sai do que é o arroz, o feijão, a salada, a fruta, a água, onde tu vai ter que ter uma grande elaboração alimentar. E aí vem a prevenção, né, doutor? Como que eu cheguei? Isso foi congênito? Isso é genético? Ou eu adquiri isso tudo por inconsciência de não buscar uma qualidade de vida melhor para o meu metabolismo, né? E aí vem esse outro fator da consciência. Então, quando o paciente ele já chega realmente, né, passou por cirurgia, já vem com uma patologia pré-estabelecida, onde requer essa mudança brusca, porque é brusca, porque eu também já passei, né? Hoje, quando eu falo de intestino, quando eu falo de pulmão, né, eu tive, né, um pneumotórax há muitos anos atrás. E assim, eu tive uma prisão de Espontâneo? ventre espontâneo, né? E assim, eu tinha uma prisão de ventre brusca, onde eu ficava 10, 12 dias, mas eu não tinha consciência disso, né? O que isso ia trazer de malefício para o meu corpo. E aí eu precisei entrar em fármacos. E aí eu falei, e agora? Eu vou precisar entender o que está acontecendo no meu metabolismo, onde né, veio a nutrição na minha vida. E aí eu fui entender o quanto que era importante eu mudar. Hoje, quando eu falo de intestino, eu fui entender por que acontecia aquilo e por que eu tive aquilo. Isso tem um grande fator no meu pneumotórax? Não tem estudos que diga, entendeu? Ainda não tem estudo. Mas eu tenho uma grande quantidade de toxina ali que foi sim acumulada e que trouxe um impacto provavelmente num órgão meu. Então, essa tua guinada, então, para a nutrição, inclusive, partiu de uma experiência de vida própria, né? Que te levou a tentar entender melhor primeiro, aí tu te apaixonaste Pela pelo nutrição. assunto, né? É. Interessante. E aí, voltando um pouquinho na questão do intestino, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, a questão da hidratação, Sim. que tem uma influência grande,
E aí, quando a gente vai para a atividade física, uma simples caminhada, né? Aqueles pacientes, teve paciente internado, que está longa data internado, a gente vê que está muito tempo acamado, aí começam as queixas de que o paciente está cheio de gases, de que o paciente não está evacuando adequadamente. E às vezes só de você fazer uma orientação ali, nesse caso ele possa, obviamente, né? Caminhar. Caminhar, às vezes dentro do quarto mesmo, já começa a ajudar esse paciente a melhorar. Então, no nosso dia a dia, né, de pessoas que não estão internadas, não estão acamadas, mas que querem manter uma regularidade intestinal, uma saúde intestinal, isso aí é fundamental, né? Uma hidratação adequada, na quantidade adequada para cada um e tipo, movimentar-se, né? Porque hoje a gente tem muito trabalho em frente ao computador, né? Aí a pessoa fica o dia inteiro, ela até toma água, tá a garrafinha ali do lado, mas chega no final do dia a garrafa ainda tem água, ela nem secou aquela garrafa dela. E fica só no computador, não levanta, né? Nem naqueles intervalos de hora em hora ela levanta para dar uma caminhada, ou seja, para movimentar, né? E é importante isso aí, né, Cíntia? Sim, porque a caminhada ela estimula o estímulo peristáltico, né? Ela ajuda ali a trabalhar bem. E as pessoas não têm o hábito de beber água. Quando a gente fala assim, hoje eu bebi, quando vai se fazer cálculo de água, né, para o paciente, ali em cima do peso, mas tudo isso de água? Não consigo, é muita água. Mas o metabolismo ele necessita, em torno de 75% a 85% do nosso corpo necessita de água. Né? Como é que eu vou hidratar meus órgãos? Como é que eu vou hidratar meu intestino? Só o nosso intestino, segundo os estudos, de 6 a 7 metros dentro da gente. E aí é muita coisa para hidratar. As células brancas. Ontem eu estava assistindo uma aula e eu estava vendo, né, que só os vasos sanguíneos ali dá 40 mil quilômetros, né? Ali eu estava estudando ali. Com todos os capilares e Com tudo. todos os capilares, né? Imagina a quantidade hídrica ali, né? Que nós necessitamos ao longo do dia. E as pessoas não têm o hábito. Nós, ao longo do dia, também estamos ali no consultório. Se não tiver ali, a gente vai conversando, vai falando, vai entrando, o paciente vai entrando outro. E cadê o cálculo de água diária? E isso vai trazendo impacto. E as pessoas não têm isso, também vai trazendo impacto intestinal, não só intestinal, como celularmente, né? Em outros órgãos. E na verdade, conforme o envelhecimento biológico, a nossa composição corporal muda e a quantidade de água reduz, né? Sim. E aí a gente vê muito no idoso, o idoso, principalmente, ele não sente sede, né? Na verdade, muitas vezes não sente sede. Tipo, você tá bebendo água? Eu bebo. Aí você vai 2, 3 copos por dia, porque simplesmente ele não tem sede, né? Obviamente a necessidade diminui por conta da própria idade, a composição corporal muda, mas é interessante isso, né? E aí quando a gente dá essa orientação, normalmente eles falam, não, eu tomo sim mais ou menos 3 copos, 4 copos, e acha que isso é o suficiente. Você vai fazer o cálculo, como você falou, ele precisava de o triplo disso, né? Para poder estar, ou mais, para estar repondo adequadamente a sua água. E a água, né, Rodrigo, ela ajuda, né, na composição do músculo. Ela hidrata o músculo. A gente fala, né, de sistema cardiovascular, coração. As pessoas, elas acham assim, só tenho que hidratar, mas ela faz a importância dela ali no crescimento muscular. Né? E eles não... E aí, até falando da questão daquele indivíduo que está querendo fazer faz a sua atividade física com a finalidade de crescimento e hipertrofia muscular, se não estiver bem hidratado, não vai acontecer, né? Não vai mesmo. Porque a fibra muscular ela vai precisar da hidratação, reter esse líquido, justamente para poder fazer a hipertrofia. E aí vem um gancho, né? Nesses pacientes cardiológicos, cardiopatas, um pós-operatório, uma cirurgia cardíaca, ele vai precisar ter um período de recuperação longo que varia aí, mas normalmente a gente fala que é um período de 90 dias, né? Até ele estar realmente, digamos assim, olha, agora tu está totalmente recuperado, vai poder, né? A gente hoje preconiza um reinício de atividade física mais precoce, né? Essa reabilitação cardiovascular muitas vezes tem que começar ainda dentro do hospital, já com a fisioterapia e algumas atividades de reabilitação. Nesse paciente, suplementação, vamos falar um pouquinho disso. Creatina, whey protein, ômega 3, enfim, de que forma a gente pode orientar esse paciente para que a gente seja um facilitador dessa recuperação dele, óbvio. Isso associado a uma boa hidratação, uma boa alimentação, a reabilitação, que é uma atividade física que não é exatamente ir para a academia, ele precisa ter direcionamento, ele precisa ter acompanhamento. Muitas vezes ele precisa ir para um local onde tenha um serviço de reabilitação, como musculação, atividade cardiovascular, mas sob monitorização, muitas vezes logo nessa fase inicial, para depois, digamos assim, desse período mágico de 90 dias que ele estiver
entre aspas, a alta dele, que não é bem uma alta, mas que ele possa voltar à atividade habitual. Como é que eu posso orientar esse indivíduo? Tem algum benefício, tem algum malefício nessa fase de recuperação, né, pós-cirúrgica, vamos colocar assim? Então, suplementação. Nem tudo é para todo mundo, eu sempre falo isso, nem tudo é para todo mundo. Claro, muito bem elaborado, né? Quanto à equipe, ali senta, conversa, bora, o que que a gente vai traçar aqui. Quanto ao nutricionista, depende do que, por exemplo, o Rodrigo me mandou um paciente dele que está nesse processo de reabilitação, eu vou olhar o que ele passou, eu vou olhar os exames dele ali, vou dizer assim, bom, aqui dá para eu colocar um ômega 3, onde eu vou ter uma recuperação melhor, por conta da parte cardiovascular ali, de LDL, HDL, de placa que ele teve, vamos dizer assim, né? Ou que ele fez uma safena, né? Então ali ele tinha uma placa de ateroma ali grande, tá? Bora ver o que eu posso fazer. Para eu introduzir um ômega, eu também vou ter que ter um olhar ali na função renal dele, né? Quanto à creatina, hoje, né, é uma potência de um suplemento, eu digo que é uma potência de um suplemento que está no pódio, eu digo no pódio porque ela é padrão ouro, hoje muito utilizada, mas também muito questionada. Ali, eu posso ou eu não posso? Eu devo ou não devo? Em que momento ela vai? Paciente cardíaco pode ou não pode? O que é que pode, de fato? Novamente, depende. Isso eu gosto muito de estar conectada ao cardiologista, porque tem uns que acham legal, outros não acham legal, então eu não gosto muito, Rodrigo, de entrar sozinha e ser a dona da verdade. Não, eu sempre gosto, qual é o nome do seu cardiologista? Eu posso ligar para ele? Ah, não tenho, doutor, então qual é o lugar que ele trabalha? Eu ligo, Rodrigo, eu vou atrás, eu converso, o que você acha? Ah, Cíntia, não, aumentou a creatina que eu utilizei em um paciente meu, que também foi cardiopata, que teve problema cardiovascular, infartou, eu usei, aumentou creatinina. Tá. Mas aí eu sempre pergunto, doutor, mas ele tende realmente a aumentar um pouco. Mas antes de o senhor usar, quanto que estava essa creatinina? 0,6? Aí se estava ali 0,6, a gente já sabe que teve uma queda ali de músculo. Se está 1,10, bom, ele tem uma massa muscular legal. Mas aí o senhor pediu cistatina C para ver como é que estava essa função renal? Então, assim, eu gosto muito de fazer essa conversa, de saber aonde eu estou pisando, com quem eu estou pisando. Por quê? Porque o médico pode dizer assim, ó, a nutricionista prescreveu isso aqui, mas não era dela, não havia necessidade. Aí o paciente fica um tanto quanto perdido. Então, para ele Aquela não... dúvida, né? E agora, quem eu escuto? Então, eu gosto muito de ter Essa troca, né? dessa troca. Então, em que momento colocar ali, né, o suplemento? Quando é que eu vou colocar a vitamina D? Onde muitas das vezes há necessidade de colocar, porque a nutrição ela só pode no máximo 4.000 UI. Vocês médicos não, tem uma quantidade maior, 7.000, 50.000, em fracionar ali, que vai ajudar na recuperação cardiovascular. Hoje a vitamina D vem na sua potência aí na recuperação, o magnésio, né? Ele vem numa potência também muito grande para ajudar uma recuperação cardiovascular. E tá aí dentro de um contexto muito bonito vindo aí. Então, eu falo sempre, depende, né? Por isso que eu acho importante ter uma equipe. Se o médico não tem uma nutricionista que não fale a língua dele, muitas das vezes ele diz isso assim, eu vou... Conversa, se abre, tira um tempo para vocês interagirem entre vocês e falarem a mesma língua, né? Porque acontece muito disso, mas por quê? Porque você não tem uma equipe ali para você estar faltando conversando. essa interação, né? Sim, mas eu vou atrás dessa interação, porque eu tenho uma preocupação com o meu paciente, então eu vou atrás, eu sou um pouco ousada, eu ligo. Se esse médico disser assim, olha, eu não tenho relevância nenhuma, não quis atender, aí eu vou trabalhar só. Aí eu pego aqueles exames de laboratório, aqueles marcadores, tenho cuidado minuciosamente de não haver interação de fármaco com nutriente, de nutriente com fármaco, o horário, e aí eu vou lá e uso. Aí eu faço. Mas sem isso eu prefiro ter a Porque de opinião. fato existe essa situação, né? Existem fármacos que você precisa administrar em determinados horários justamente para evitar maiores interações, né? Sim. E tem relação às vezes com alimentação, isso tudo. E com os suplementos também, Com os suplementos. com os suplementos também, porque todo mundo pensa assim, eu vou tomar ômega 3, eu vou tomar cúrcuma, eu vou tomar probiótico, eu vou tomar a creatina, eu vou tomar o whey, porque eu vou ganhar massa muscular sem fazer exercício físico, só caminhando. Mas claro, quando você está numa reabilitação, que você está estimulando o músculo ali, você precisa de um cálculo proteico aí, porque o suplemento ele vem para complementar uma alimentação, ele não vem para substituir, onde as pessoas hoje elas estão levando para um outro lado.
né? Elas não querem ter o trabalho de ter a consciência de comer comida de verdade para ter que sim ingerir altas dosagens de suplementação. Suplementação também traz dano, não é porque é uma suplementação, não é porque é um nutracêutico considerado um nutracêutico, né, ou uma vitamina, que ele não vai te trazer danos, ele vai te trazer danos. Né? E muitas das vezes eles querem tomar suplementação sem ter a consciência de fazer exames de prevenção para saber quanto que está a sua B12. Qual o impacto dela, né, na minha saúde cardiovascular? Hoje, se eu tenho diminuição de B12, eu tenho aumento de quê? De homocisteína, onde a homocisteína já está ali me sinalizando um processo inflamatório, onde eu preciso ter um olhar mais cuidadoso com aquele meu paciente. E muitas das vezes eles vão treinar, e o treino, né, ele traz um processo de oxidação também. E aí eles não têm essa preocupação. Quando é que eu vou tomar vitamina D? Eu preciso de vitamina D, porque estão se falando que é importante, mas eu preciso dela. Eu preciso da vitamina A, eu vou tomar, porque ela é boa para o cabelo, para o coração, para a pele, para o músculo. Mas eu preciso dela. Então, quando que eu vou tomar isso? Quando eu vou num profissional habilitado, né, para me pedir os exames para ser prescrito dentro da minha individualidade. Eu preciso de B12. Minha B12 está 300. Tá boa? Não. Ela não tá boa, ela está dentro de um padrão considerado, mas ela não está ótima para ser utilizada dentro do metabolismo. Quanto que eu vou precisar de B12 para complementar aquela B12 para chegar no meu valor ótimo? Quem faz isso? Nós, profissionais da área de saúde, doutor. Só que as pessoas querem ir lá, querem comprar lá na farmácia, querem comprar lá na casa de suplemento, sem ter Na orientação devida, né? Fazem, porra, o que a vizinha tá fazendo, tá dando certo, vou fazer também, e segue o jogo, né? E aí também, nesse cenário, hoje, a gente tem observado uma ocorrência de doença cardiovascular, e mais especificamente a doença coronariana, em pacientes mais jovens, né? Isso com certeza tem a ver com os novos hábitos de vida que vem surgindo nessas novas gerações. A gente tem visto também a questão da suplementação ou da complementação, enfim, da suplementação ou do uso indiscriminado, muitas vezes, Sim. de hormônios, né? De esteroidais, para ganhar massa mais rápido, para chegar ao resultado mais rápido. E a gente sabe que isso pode acelerar processos de doença aterosclerótica, de dislipidemia, mas em algumas situações podem vir a ser necessárias. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho disso, de que forma a gente consegue um equilíbrio disso, porque para fins estéticos está até proscrito, o CFM proíbe de forma muito contundente isso, né? E a gente tem também trabalhado nesse sentido de conscientizar esses pacientes que não é necessário. Você pode alcançar resultados, óbvio, vai demorar um pouco mais, mas você pode alcançar resultados com uma dieta mais adequada para aquele objetivo, sem necessariamente ter que recorrer a esses artifícios, né? Porque tem consequências, né? Muitas. Tem preço a se pagar. E muitos, né? E muitos. É o que a gente sempre fala, né? Procura um profissional. Vê se há necessidade, mas o que as pessoas querem? O prático e o rápido. Não é mais fácil eu ir numa academia, alguém me orientou aonde eu devo tomar um anabolizante, um esteroidal, eu ir lá aplicar, alguém me aplicou, eu não tenho receita. E vai e faz, mas isso vai ter consequência. Tem consequência benéfica, e alguns pacientes vão lá que fazem competições aí para crescimentos, né? Então, assim, mas vai trazer uma consequência futuro. Então, eu falo sempre, quanto usar hormônios, né? Os hormônios, hoje nós sabemos, o estudo fala o quanto eles são importantes para a nossa saúde cardiovascular, principalmente na fase, nós, mulheres menopausadas. Né? Eu gosto muito de enfatizar isso no consultório, porque nós temos um declínio muito grande. Então, quando chega uma certa fase da gente, a gente começa a deixar de produzir um estradiol. Vamos lá. O estradiol, qual a importância dele na minha saúde cardiovascular? Muito grande, ele faz expansão sanguínea, então ele é importante. Mas ali eu preciso estar ali com o cardiologista, não só com o ginecologista, para ele ter esse olhar cuidadoso. Eu vou haver a necessidade de fazer reposição disso, para que eu tenha uma prevenção cardiovascular?
Vamos lá, testosterona. Nós, mulheres, produzimos uma quantidade muito pequenininha. Eu falo que é muito pequenininha, mas esse pequenininho tem uma importância muito grande para a gente, não só na nossa saúde cardiovascular, porque, assim, tem a nossa saúde sexual também, doutor, que está ali dentro do nosso contexto metabólico, né? E aí, quando que eu devo fazer essa reposição? Muitas vezes eu preciso? Não, mas se eu tiver uma qualidade de vida, aonde vai com os nutrientes da minha alimentação, alimentar receptor de testosterona, o exercício físico vai estimular a minha produção de testosterona, melhorando ali, eu preciso usar? Não é precisar, né? Não vou precisar. Entendeu? Então, se eu vou no profissional, onde que as pessoas só querem ir quando elas sentem algo. Então, aí quando que eu vou usar um hormônio esteroide, né? Então, veio aquele período onde que não poderia a mulher fazer a modulação hormonal, porque havia o processo de câncer, né? Então, tem estudos hoje que falam muito dos hormônios esteroides, porque eles vieram da onde? Eles são extraídos de animais, né? E eram injetados em nós, mulheres, ali. E aí isso trazia, claro, um dano celularmente, né? Onde se tem o crescimento de produção excessiva de hormônio a nível de células cancerígenas. A gente ouve muito, né? Ah, seu câncer, ele veio por quê? Por hormônios, por excesso de hormônio. Mas qual hormônio, né? Que espécie de hormônio? Hoje nós temos aí falado, muito bem falado, sobre os hormônios bioidênticos, né? Então ainda tem aquela controvérsia, eu posso ou não posso? Isso depende, você tem que conversar com o seu profissional, ele vai com o seu médico, ele vai direcionar. E aí vem a prática de qualidade de vida, onde você vai buscar um estilo de vida que vai te ajudar a melhorar. Quantas mulheres, doutor, eu recebo no meu consultório, onde não faz reposição, não faz modulação e tá aí bem. Agora, claro que eu tenho muitas que houve a necessidade de fazer a modulação, a reposição e também estão tão bem quanto. Né? E tem outros fatores que às vezes a gente acha que é só hormonal e não é só hormonal. Que no final disso, quem que vai decidir? O médico. Se o paciente de fato ele necessita, né, repor ou não o hormônio. Aí vai depender justamente do contexto, né, que esse paciente está Justamente. envolvido, tem toda uma situação. Mas eu digo sempre, não adianta você fazer uma modulação, uma reposição hormonal se você não busca um estilo de vida, porque aquele receptor hormonal, ele necessita de nutrientes. Então, assim, você vai fazer a reposição. Se o médico determinou que você precisa fazer a reposição hormonal, e aí você vai fazer a reposição hormonal e tá tudo ok? Tá, vai ficar ok. Ele vai ter o pico até no 8º dia, ele já percebe ali, no caso de uma reposição de testosterona. No 12º, aquele cai. Mas o que vai fazer manter aquela testosterona, aquele hormônio? Os nutrientes. É o estilo de vida, é a alimentação. Então, hoje eu fico feliz quando eu falo que as pessoas também, grande parte, têm consciência de que o quanto é importante comermos saudável. Vida social, doutor, sim, eu tenho e todos nós vamos ter. Isso é inevitável. Ah, eu não posso comer uma pizza? Pode. Ah, eu não posso comer um pão? Pode. Eu posso tomar meu açaí com farinha? Pode. Mas isso tem que ter uma consciência e ter um acompanhamento do profissional para te orientar em que momento e, de fato, o que eu posso, o que eu não posso. Porque nós, como profissional, temos a habilidade e a capacidade de dizer ali para o meu paciente o que de fato ele pode traçar para o dia a dia dele, a nível não só de qualidade, né, cardíaca, da saúde cardiovascular, quanto da saúde nutricional, metabolicamente dele ali falando. Então, eu acho que isso daí é uma questão mesmo de nós profissionais estarmos ali próximo deles, né, para fazer com que eles de fato se conscientizem de quanto que é importante eu procurar um cardiologista para minha vida, eu procurar uma nutricionista de fato na minha vida e eles pararem com esse terrorismo, né, nutricional que ainda existe muito, né? Ah, eu não vou na nutricionista porque ela não vai me deixar eu comer isso, não vai me deixar eu comer aquilo. Isso também depende, porque se você me manda um paciente desse que você falou ainda há pouco, né, cardiopata, né, com válvula, onde não pode estar tomando anticoagulante, obviamente ele vai ter uma alimentação um tanto diferenciada, muito diferenciada, né? Você falou também do paciente infartado, né? O paciente que vem pós-infarto, que está no processo de reabilitação ali, né? Eu tenho um paciente que ele trabalha à noite, ele trabalha com segurança, ele trabalha à noite, ele infartou, né? E ele está nesse processo de recuperação. Mas hoje ele tem consciência que ele precisa
se alimentar melhor, ele tem consciência de que o processo de intensidade de trabalho noturno trouxe um dano, mas ele também sabe que ele não vai poder parar de trabalhar, mas que ele sabe que ele vai poder conciliar o trabalho noturno com o alimento, com o estilo de vida que agora ele está traçando para a vida dele. Mas o que fez ele ter essa consciência? A forma que nós, profissionais, abordamos isso para o nosso paciente. Isso tem uma grande diferença para que ele se conscientize, né? Então, nós somos responsáveis pela mudança, né, do nosso paciente. Vai da gente, como é que eu vou olhar no meu paciente? Eu tenho um tempo para ficar olhando para ele, para pegar nele, para eu examinar, né, para eu escutar. É isso que vai fazer diferença. Isso é algo que hoje em dia tá em falta, né? Na verdade, esse tempo para escutar, para examinar, para pegar no paciente, que a gente percebe hoje em dia a correria, especialmente em plano de saúde, que assim, tem uma remuneração muito baixa, então o profissional acaba querendo compensar uma coisa com outra, ou seja, ele ganhar pouco por consulta, quer atender um monte de gente ao mesmo tempo para poder compensar uma coisa com outra. Você não faz bem nenhuma coisa nem outra. A verdade é, você não consegue dar essa atenção, dar esse acolhimento que te vinha falando desde o início e explicar, né, de que forma o paciente precisa agir. Mas eu acho que no final das contas, resumindo, né, essa mudança do estilo de vida, a atividade física e a dieta é a base. É a base para a mudança, né? Para que a gente consiga alcançar todos os objetivos das mais variadas patologias. Quando a gente conversa com os endócrinos, com os reumatos, com os neuros, com o pessoal da oncologia, Sim. aí vai para a cardiologia, tudo passa por dieta e uma atividade física, mudanças de hábitos de vida de uma forma geral. Sono, né? Então é a base, o sono também passa por isso. Então acaba que você comendo melhor, fazendo atividade física mais regular, você vai acabar dormindo melhor também. Obviamente, guardadas as proporções no indivíduo que tem uma atividade noturna, que vai mudar um pouquinho nesse cenário, né? Então, Cíntia, eu queria te agradecer pela presença. Estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. Foi excelente a conversa. Se você tiver alguma outra recomendação, algum outro recado para dar para o nosso público de casa, por favor, fique à vontade. Faça suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Na verdade, eu que agradeço pelo convite, né? Eu digo que falar de nutrição, falar de qualidade de vida é sempre um prazer. Porque nós, quanto profissionais de saúde, a gente traz isso, né? A gente traz essa responsabilidade e de ajudar o nosso paciente a ter qualidade de vida, né? Ele poder ter mais longevidade, ele poder ter uma qualidade para brincar com a sua família, para passear, para viajar, né? Para estar na vida social dele. Então, a gente traz uma responsabilidade dessa muito grande. Nós fomos escolhidos. Eu falo sempre, nós da área de saúde, nós fomos escolhidos com um olhar mais delicado. Todos os profissionais têm, né, a sua importância, obviamente, mas eu digo que a gente da área de saúde, a gente foi escolhido com um olhar mais delicado. E muitas das vezes, com o nosso dia a dia, né, acabamos não tendo essa delicadeza, né, no nosso consultório. Hoje, graças a Deus, né, nós temos um consultório onde podemos, né, eu já vim no plano de saúde também, né, eu comecei minha vida no plano de saúde, mas eu buscava ter esse cuidado com o meu paciente, tanto que foi dali que me fez hoje a profissional que eu tenho, estar numa clínica e ter um horário marcado e agendado para eu poder fazer essa acolhida, né? Mas o que eu digo hoje, né, de recado para a população? Se conscientize da importância de que nós, paraense, né, nós não só paraense, temos uma vasta culinária brasileira que está a nosso favor. Cheia, rica de nutrientes, de vitaminas, de antioxidantes, de flavonoides e que nos traz benefício metabólico. Vida social você tem, eu tenho, todos nós temos, vamos viver isso, vamos confraternizar, né? Mas com consciência. Eu fiz hoje isso, exagerei, amanhã volta para a tua vida normal e tá tudo bem. Eu acho que esse é o recado mais fundamental que eu possa dar para a população. Volta e come comida de verdade, não te preocupa, porque eu não como isso, porque isso é caro. Não, se você for numa feira, for no supermercado, lá tem arroz, tem feijão, põe legumes dentro do teu feijão. Põe a proteína, a carne, procura fazer essa carne, ela mesmo já salta a própria gordura dela. Não há necessidade de você encher de óleo aquilo ali, onde vai te trazer um dano, porque aquilo vai saturar, não tem jeito.
Um frango, ele também tem a sua gordura. Tira a pele, que aquilo vai te trazer um impacto muito grande. E a comida de verdade. Quanto à farinha que nós falamos, né? Fraciona ela de uma quantidade, mas também procura um profissional para saber de fato quanto eu preciso, quanto eu posso. Eu acho que isso é a base fundamental, beber água. Se eu não tenho condições de ir a uma academia, procura um cardiologista pelo seu plano ou, né, pelo SUS que nós temos, para ver qual a necessidade, qual o exercício, uma caminhada, um alongamento que eu tenho que fazer. Isso vai te trazer um benefício. Talvez menor do que ir para uma academia, mas vai te trazer, já vai te dar uma qualidade. E na maioria das vezes é gratuito, né? Numa Gratuito, praça, uma num praça. parque, Sim, né? Às vezes num justamente. conjunto onde você mora, né? Obviamente, fazer num local onde tenha um mínimo de segurança, né? Sim. Cuidado com o Isso trânsito e outras coisas. isso é um recado. E frutas, comer fruta. Obviamente que nós também, dependendo do paciente, a gente também tem nossas restrições. Tem algumas restrições a serem feitas. Tem que sim, individualizar, né? E é a individualidade, né? E procura, existe, quando não tem uma nutricionista no consultório, que você vai pagar um valor, não, mas tem a nutricionista do posto de saúde. Hoje nós temos, né, uma grande quantidade espalhada da profissional nutricionista no mercado. E na saída de alta nos hospitais, mesmo nos hospitais públicos, você tem essa possibilidade de bater um papo com o profissional da nutrição dentro do hospital, na sua alta, para que ele te oriente ali, pelo menos minimamente, na sua saída, né, do hospital. Sim. E que eventualmente você siga fazendo em casa. Cíntia, mais uma vez, obrigado, tá? Pessoal, chegamos ao final aqui de mais um episódio do Papo do Coração. Não deixe de seguir a gente, de ativar as notificações, se inscrever aí no nosso canal para ficar ligado nos próximos episódios. Muito obrigado.